Fala, galera, bom dia para quem está assistindo esse vídeo, para quem chegou agora no canal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam assistindo. Hoje é 1º de junho, 4h57 da manhã, da matina, acordei cedão hoje. Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre regiões de acumulação. Vocês percebem o seguinte, olha só, vamos identificar aqui comigo uma região que acumulou bastante. Vocês percebem o quanto que acumulou essa região? Muita coisa, né? E aí a gente fica naquela dúvida. O que é que está acontecendo? Acho que vai para um lado, vai para o outro, não é isso? A gente fica naquela dúvida. Veja, olha só. Você faz isso, faz o fundo, bem próximo ao outro, aí faz um topo muito próximo ao outro, aí faz isso, opa, agora vai cair. Aí quando a gente observa, não caiu coisa nenhuma, bum. Fez um topo mais alto do que os anteriores. Aí aqui ela faz um topo duplo. E ó, faz isso. E aí gera as dúvidas. Notem que quando a gente percebe uma região que está andando de forma lateral, o preço, quando ele faz a movimentação que precisa ser feita, a gente consegue pegar operações de velas graúdas, né? Velas cheias. Vamos observar o que foi que aconteceu nesse cenário. Eu vou colocar aqui, ó, uma linha na nossa acumulação, tá? Para a gente começar a observar o que foi que aconteceu no futuro. Vou colocar aqui linha branca, vou duplicar, vou colocar no fundo mais baixo aqui. Perfeito. Olha o que foi que aconteceu. Uma coisa eu tenho para falar para vocês, que quando vocês perceberem o preço andando dessa forma, deixa eu ver se consigo aumentar, é interessante. Olha só, isso é um pouco de leitura de SMC, tá? Que é o Smart Money Concept. Esse operacional, ele pode ser utilizado em vários mercados, em todos os tipos de mercado, na realidade. Você precisa identificar isso aqui aconteceu, olha só. Se a gente sabe que o preço, quando ele começa a acumular aqui bastante, não sei se vocês entendem, que nada mais é, olha só, aqui não rompe, tá? Nada mais é do que liquidez. Não sei se alguém já ouviu falar sobre regiões. Vamos lá, regiões de liquidez. Essas regiões de liquidez, elas começam a acontecer. A gente consegue identificar regiões de liquidez quando elas estão fazendo exatamente isso aqui, ó, acumulando. Acumulando, o preço não sai do lugar, percebe? Não sai. E para a gente identificar onde esse preço, se a gente traçar aqui, ó, uma reta nesse topo aqui, ó, a gente percebe. Nem vou traçar esse topo aqui, tá? A gente precisa que essa liquidez ela seja capturada. E como a gente identifica que essa região ela foi capturada? Quando o preço faz esse movimento aqui, ó, de captura, certo? Foi que o preço fez aqui, ó, subiu um pouquinho, subiu até aqui, ó, fez um fundo, renovou. Foi que esse fundo fez aqui, fez uma captura, correto? Esse topo, desculpa. Esse topo fez aqui, ó, captura. Até então ele não tinha ultrapassado dessa forma. Aí ele faz o quê? Ele rompe, olha só, esse fundo aqui que ele gerou, ok? E notem que a venda vai lá em cima, novamente, capturando, olha só, o último topinho que foi criado. E faz o quê? Rompe novamente para baixo. Esse movimento, ele faz com que a gente entenda que houve um arremate da venda, percebam que houve esse arremate da venda aqui, ó. O que é arremate? O arremate é isso aqui, ó. É um pavio de cor contrária, que a gente está tendo aqui uma força compradora. Esse pavio aqui, ó, é um pavio de arremate. Essa vela aqui, ó, ela fez um arremate dentro de todos os topos que aconteceu. Notem que depois disso, ó, o preço ele só volta para fazer pullback, digamos assim. Olha só, ele desce, faz isso, olha só,
se mantém dentro de quem? Da nossa vela de força, nossa vela de força aqui, ó, que faz o rompimento desse fundo. Olha só, se a gente marcar aqui uma linha, a compra fica dentro. A compra fica dentro da nossa vela de força, que também é uma nova posição de venda. Então, assim, praticamente ela não deixa pavio. Aí a venda arremata de novo, e aí sim ela entrega todo esse movimento aqui, ó, de baixa. E aí a gente olha e pensa, caramba, como pode? Né? Olha, mas reverteu aqui em cima. Mas lembra que eu falei para vocês que o preço, ele faz, que essas acumulações são pontos de liquidez do preço? Deixa eu só fazer isso aqui. São pontos, são regiões de liquidez, tanto em cima quanto embaixo. E o preço, ele se move por liquidez. Isso é uma leitura mais avançada, não é o operacional que eu utilizo, quer dizer, eu tenho essa visão, mas é uma visão mais avançada, mais apurada. Se a gente observasse o seguinte ponto, se eu tenho liquidez em cima, tá? Vamos lá, se eu tenho liquidez aqui em cima e eu tenho liquidez aqui embaixo, então o preço ele precisa capturar, certo? Aqui nessa captura, observem que o preço ele foi mais expressivo para fazer essa captura aqui embaixo, olha só. E após essa captura, ele sempre faz essas acumulaçõezinhas, ó, nojenta, essas acumulaçõezinhas cebosas. Então, eu preciso que o preço ele comece a me dar sinais que ele quer reverter. Qual o sinal? Seria esse, rompimento, ok? Porque a gente percebe que aqui a gente tem um topo, segundo topo mais baixo, terceiro topo mais baixo. Então, o preço ele precisa demonstrar para a gente que ele quer mudar a sua tendência. A partir desse momento aqui, ó, dessa regiãozinha aqui, a gente já começa a ficar com o pé atrás. Bom, se o preço demonstrou toda essa queda, demonstrando força, e de repente ele começa a acumular dessa forma, o que é que ele está querendo, gente? Podem notar, sempre após uma acumulação. Isso aqui é um preço andando de forma lateral, correto? De forma lateral. Olha só, o preço andou de forma lateral. E aqui o preço, ele faz acumulação. E rompe para cima. Percebe que aqui na frente, se a gente marcar, olha só. Se a gente fizer essa marcação, a gente percebe, deixa eu só aumentar aqui. Não esqueçam, tá? Olha as velas miudinhas ficaram aqui. Olha só. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu só ver um pouquinho. A gente vai notar o seguinte. A gente pode identificar essa região acumulada. Olha só. Qual foi a vela que fez esse rompimento? Essa vela aqui, correto? É a nossa vela de força. Ela tende a defender o preço. Por quê? Porque ela faz rompimento. Um rompimento de muita acumulação. A segunda vela, que é o nosso comando, ela nada mais é do que a nossa nova posição de compra. É a nossa última, é a nossa primeira nova alta após o rompimento. Última não, é a nossa primeira nova alta após o rompimento. O que é que o preço faz aqui? Olha só. Olha só, ele vem justamente nessa região, correto? Aqui a gente pode também estar fazendo uma marcaçãozinha, ó, nesse pavio, que ele é defesa. Ele é o primeiro registro de venda na compra. Como assim? Vou desenhar aqui para vocês. Olha só, dentro de uma vela, por exemplo, de venda, esse pavio aqui de baixo, ele é um pavio de, como que eu posso dizer? É um pavio de compra. Desculpa, pavio de venda. E esse aqui é um pavio de compra. Por quê? Porque o preço nasce, olha só, o preço nasceu, ok? Os compradores entraram, não conseguiu, a vela voltou para o 0 a 0, para a sua taxa de abertura e desce. E aqui ela faz o seu fechamento. Então a gente sabe que esse pavio aqui, dentro de uma região, ele pode ser, sim, um pavio de primeiro, ele é um pavio de compra numa vela de venda. E esse pavio aqui é um pavio de venda dentro da própria
venda, certo? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro registro de venda numa vela de compra, correto? Então, ele tende a defender. Se ela é um pavio de venda, por que a venda não consegue? Pensa comigo, por que a venda não consegue ultrapassar? Interessante, né? Vamos começar a observar esses cenários e identificar onde ficaria a sua operação. Num travamento como esse aqui, a gente já tem leitura de compra. Olha só, nós temos um travamento onde, em uma região que a gente já tinha identificado, que é o primeiro registro de venda na compra. O que aconteceu aqui? Travamento, a segunda vela fez o quê? Arrematou e deixou um pequeno interesse, certo? Se a gente observar aqui, olha só, nós temos dentro só dessa regiãozinha aqui, ó, uma vela também de rompimento, uma velinha de força. Por que aquela vela de força? Porque ela faz esse rompimento aqui, ó, desse comando de compra. Automaticamente esse preço aqui, ó, tende a defender, certo? Por isso que ele faz. Agora observe em relação à leitura de pavios, olha só. Nós temos uma compra que tenta e não consegue, mas ela faz o seu primeiro registro aqui, ó, dentro de uma nova posição de venda, ok? Aí a gente faz essa marcação aqui na última venda e não há conexão, ocorre uma dupla posição, fazendo pressão dos dois lados. Se a gente já tem aqui um interesse registrado da compra e a venda tentando se registrar, né? Até aqui, ó, a gente não tem nada de venda, olha só, não tem nada. E ela não consegue fazer conexão com a nossa posição de venda. Olha isso. Por que que o preço sobe bonito? Muito bonito. Então, basicamente é isso. Vamos começar a observar regiões de acumulação e aguardar o seu rompimento. Aconteceu o rompimento, a gente já marca aqui, ó, corpo e pavio. A próxima vela, ela é a nossa vela de rompimento. Se for comando, esse pavio aqui, ó, é defesa. A gente precisa identificar onde que o preço vai respeitar dentro dessas três velas, certo? E ele começa a dar sinais aqui, desculpa, sinais de respeito justamente no nosso primeiro registro. Por quê? Porque veio esse primeiro registro, veio após uma vela de nova posição, de nova alta, veio de um comando. Não é todo o primeiro registro que o preço respeita. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um comando, correto? Nós temos aqui, ó, um preço que ele respeitou de primeiro momento, mas ele deixou o quê? Uma pressão de nova alta, muito além desse pavio aqui. E aí a gente entende por que essa vela subiu. Ah, traiu, fraqueza, né? O pessoal, infelizmente, pensa muito dessa forma. Ah, uma retração muito boa, é muita fraqueza, vou vender na próxima. E aí sobe essa compra grande, graúda, entende? Quando a gente começa a parar para observar o que o preço ele faz, olha isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, o preço ele não andou aqui, ó, de forma lateral. Deixa eu ver, fez esse fundo aqui e acumulou aqui, ó. Vamos observar isso aqui, ó. O preço ele andou aqui, ó. Depois desse topo, o preço não consegue mais fazer rompimento, correto? O fundo que antecedeu esse topo, eita, marcação feia. Deixa eu ver se eu consigo botar. Não consigo mais. Ah, consigo. Deixa eu marcar aqui. Pronto, mais certinho. O fundo que antecedeu esse topo é esse aqui, correto? Esse aqui. E aí, o que é que a gente nota? O que é que a gente nota? O preço tentando fazer esse rompimento. Olha só, ele tenta uma vez, não consegue, e aí ele começa a brincar aqui, ó. Ele começa a brincar, andando de forma lateral. Aqui, não é, aqui quando o preço tem muitas velinhas agarradas, a gente chama de acumulação. Mas quando ele começa a andar assim, com velas mais cheinhas, aí a gente já entende que é um preço andando de forma lateral. Essa é a diferença. E aí ele faz o seu rompimento. Com o quê? Com a vela de comando. Automaticamente, nós temos um primeiro registro, que é uma nova posição. Ah, ela tem pote de cor diferente? Quem disse que não? É uma nova posição, deixa uma pressão muito grande, ó, de venda.
Aí a venda vai lá, faz o seu arremate e continua. Correto? Vamos ver o que é que eu preciso ver. Se ele já capturou, olha só, se o preço já capturou a minha região aqui, que eu tinha marcado, ó, de acumulação, vocês, como eu falei, que a liquidez ela está tanto em cima, na parte de cima, quanto na parte de baixo, correto? Então, se o preço já acumulou e ele me der sinais de reversão, olha só, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, que foi o ponto mais baixo. Se ele começa a me dar, olha assim, olha que bonito, olha só. Aí, olha isso. Ah, aconteceu um arremate, a próxima compra vai subir. Como que após esse arremate a compra vai subir? Sendo que essa compra ela não faz conexão aqui com ninguém. Que conexão essa compra fez, gente? Que conexão essa compra aqui fez pra gente acreditar nesse arremate? Não tem como, né? Sem conexão, é quase certeza que não há continuação. E aí o preço arremata, desce venda, a compra tenta de novo, mas olha só, se a gente marcar aqui, ó, o corpinho dela, novamente, ela não faz conexão, se mantém abaixo, retraindo, onde? Na minha vela de força, do meu comando. Não sai de dentro, olha só, a vela não, essa compra ela não sai de dentro desse pavio, ela só fez um registro. Aqui é um primeiro registro em uma região que só tinha registro vendedor. Aí, novamente, é muito bonito, gente. Eu amo estudar gráfico. Novamente, a venda entra, a compra se confirma abaixo, olha só. E aí a venda, bum. Se aqui nos der oportunidade, eu preciso entender, para eu poder pegar uma operação aqui de compra, tá deixando muita pressão, né? Eu preciso que o preço, ele me dê sinais. O que é que eu identifico aqui? Olha só, eu preciso identificar se, olha, tá acumulando, percebe? Como eu falei para vocês, quando o preço começa a acumular isso aqui, ó. Olha só, ele vinha descendo, correto? Olha aqui, ó. Após esse rompimento aqui, isso aqui é só leitura mesmo, tá? Após esse rompimento, o que é que o preço vem fazendo, ó? Vem fazendo isso aqui, topinhos, tá? Topinhos. Eu tenho esse topo aqui. E deixa eu ver aqui uma coisa. Isso. Eu tenho esse topo aqui. Ah, ele tá em topo. É, gente, aqui é um topo. Ele faz um novo fundo. Ah, mas esse fundo é só pavio. Mas dentro da leitura de SMC, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse topo, tenho esse topo, tenho esse aqui. Esse aqui já tá mais próximo, percebe? E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso que o preço me mostre que tem interesse de subir. Até agora, ele está fazendo o quê? Era o que eu queria falar para vocês. Ele está fazendo uma acumulação. Sempre após uma queda brusca, uma subida brusca, o preço ele sempre tende a fazer esses movimentos aqui, ó, de acumulação, velhinhas garradas, percebe? Você não sabe para que lado ela quer ir. Então, aqui a probabilidade dela reverter a tendência é maior. Sempre quando o preço quer reverter tendência, ele começa a acumular, ele começa a lateralizar. Por quê? Pensa comigo. Se eu já entendi, olha só, se eu já entendi, deixa eu pegar aqui. Se eu já entendi que o preço, quando ele começa a lateralizar, é uma forma que o preço está me mostrando que ele está criando o quê? Liquidez. Liquidez não é só topo e fundo não, viu, gente? Não é só topo e fundo, não. Cadê aqui fundo agora? Ó. Todo topo e fundo também é região de liquidez. Mas o preço também faz isso aqui, ó. Ele acumula. E aí o que é que o preço precisa fazer? Ele precisa capturar essa liquidez, correto? Precisa nos dar sinal que ele quer reverter, certo? Aí ele faz um reteste e derrete. E normalmente após uma vela que fez esse rompimento aqui, o preço ele volta para se confirmar ficando abaixo. E aqui a gente já entende que aqui é o primeiro registro, que nós temos aqui uma vela de força, a gente vai só aguardar o preço fazer isso, tocar para poder pagar nossa operação. Então eu preciso que o preço ele dê sinais. Eu já entendi que numa acumulação o preço ele está criando liquidez. Se eu sei que o preço ele se move por liquidez, ele precisa algumas vezes criar esses tipos de liquidez. Existem vários tipos de liquidez. Ele precisa criar liquidez para que ele venha, digamos assim,
é como se fosse um carro, certo? O carro, ele chegou até aqui, olha só. Ele fez o quê? Ele abasteceu. E agora ele quer seguir a sua viagem, certo? Seguir a sua viagem. E aí ele faz o quê? Ele quer subir. Ele já abasteceu aqui, ó, que esse fundo aqui é região de liquidez também. E aí ele vai querer dar continuidade no movimento. Olha só, opa, se acontecer aqui, gente, ao vivo, eu vou pegar uma operação. Deixa eu só pegar aqui uma linha e vou mostrar para vocês na prática. Eu só preciso que o preço ele realmente faça um movimento. Aqui, ó. Meu primeiro topo foi esse aqui que eu falei para vocês. O último topo, na realidade, de uma acumulação. Eu tenho uma região aqui de acumulação. O preço está criando. Aqui eu tenho uma nova posição de rompimento, correto? Deixa eu botar aqui mais certinho. Eu preciso que o preço volte para fazer o reteste dessa região. Olha a força que ele está subindo, gente. Aí o que é que eu já marquei aqui? Ó, eu tenho aqui também, ó, um novo topo. Ó, lembra que eu falei para vocês que eu tinha esse topo aqui? Eu pensei que eu tinha duplicado. Aqui, ele já rompeu aqui. Ele já rompeu aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, um novo topinho. Pronto, já fiz minhas marcações. Aqui eu sei que eu tenho o quê? Um primeiro registro. Olha só. Eu tenho uma vela de força. Deixa eu só colocar aqui, vou botar 136. Vou fazer uma única operação. 136, vem estar com 136 e 38. Eu preciso de uma confirmação, certo? Eu preciso de uma confirmação. Ó, vela de força, rompeu vela de força. Ficou acima desse lote aqui, mas eu ainda tenho aqui, ó, esse primeiro registro a favor dessa alta. Se ele tocar aqui, peguei. Olha que delay sem vergonha, gente. Que delay sem vergonha. Me colocou na taxa feia, na simetria do primeiro registro. Vamos aguardar, vamos ver se essa leitura realmente é boa. Aconteceu aqui uma inspiração do preço, certo? Se mantendo acima das regiões a quais foi rompida, da acumulação. Só colocar mais aqui para cima. E aí, gente? E aí? Me contem aí, vocês. Me conta aí. É assertivo ou não é? Lélia, tem muita informação, sim, muita informação. Gente, eu passei muito tempo da minha vida estudando o mercado, buscando entender o porquê que aquela vela. Infelizmente, pessoal, meu aplicativo só me dá 30 minutos de gravação e eu acabei sendo interrompida. O mercado terminou dessa forma. Vocês podem observar aí que a leitura se manteve da forma que eu tinha iniciado, né? Esse vídeo. O preço, ele não consegue fazer conexão e o preço, ele simplesmente se projeta para uma nova direção, certo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você acha que foi bacana, que te acrescentou, se você acha que a trade aqui merece seu joinha, deixa o joinha para poder fortalecer o canal. Se você deseja entrar em contato comigo, se você deseja participar do meu grupo lá do Telegram, eu vou deixar aqui o link para vocês e podem ter certeza que aqueles que entrarem serão muito bem recebidos, tá bom? E fui!